Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais um sábado, mais um final de semana que chegou, né? Com o nosso compromisso diário, que são os nossos grãozinhos no caminho, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. O Evangelho hoje traz para a gente, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, a fé, mãe da esperança e da caridade, nas instruções dos Espíritos. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e por conseguinte que amor? Divina inspiração de Deus, desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo que nela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Pois é, e como está nossa fé? A nossa fé é inabalável? Ou nós ainda temos muitas dúvidas em relação à nossa vida espiritual, em relação ao que Jesus trouxe para a gente, em relação a Deus? Como que está a base da nossa estrutura? Porque a fé é a base da estrutura cristã. Se a gente não tem fé, qual o sentido que teria viver? Pensem bem. Nós estamos aqui pregando as palavras de Jesus, as palavras dos Espíritos, trazendo para a gente a vida espiritual. Estamos aqui pregando as palavras de Deus que deixou para a gente. Mas e aí? Teria algum sentido a gente falar e não dar exemplo daquilo que a gente fala? Mostrar através de obras a nossa fé? Teria sentido? Vamos analisar um pouquinho, ver como é que está essa estrutura, se ela já está balançando em cima de uma base que não é sólida, ou se a estrutura está firme, porque a base é sólida, porque o alicerce dessa construção é forte. Nós temos que ter fé e saber por que nós estamos tendo fé, e saber o porquê que nós estamos dizendo tanto sobre a fé, porque a gente tem que levar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente aprende e principalmente aquilo que a gente pratica, levar para todos, para aumentar a fé de todos e aumentar principalmente a nossa fé, reforçar sempre a nossa base, manter firme a nossa estrutura, porque todos aqueles que estão falando em nome do Cristo, estão praticando coisas boas,
eles vão receber pedradas da sociedade. Eles vão ser criticados, né? Vão ser, aspas, né? Zoados pela sociedade. E se não estivermos firmes na nossa convicção, firmes na nossa fé, nossa estrutura vai cair. Então nós temos, como diz Kardec aqui no livro, né? Que nós temos que afrontar, né? A ridicularização que os homens vão fazer sobre nós, sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós tentamos levar a todos. Nós vamos ser ridicularizados por isso, mas aí é que está a prova da verdadeira fé. Nós temos que nos manter firmes, e para isso nós precisamos de quê? Estudo, estudar, conhecer aquilo que nós estamos falando, conhecer e mostrar aquilo que nós somos capazes de fazer com a nossa fé. Tá bom? É a minha interpretação, viu, pessoal? Como sempre. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 6, né? Nós estamos no capítulo 6, que é o Vida Espírita, nas percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, a questão 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, porque sua visão penetra aquilo que não podeis penetrar. Nada a obscurece. Está bem explicado aqui, né? O espírito vê tudo, tudo que lhe é permitido ver pelo Pai. Mas a visão dele é muito mais ampla do que a nossa encarnado, né? Eles têm a visão penetrante, eles veem através das coisas. Eles veem o pensamento, para vocês verem uma coisa, como é que é, né? Eles leem seus pensamentos, os nossos pensamentos. Então a visão espiritual é uma visão ampla. É uma visão ampla. O espírito enxerga até onde o Pai permite que ele enxergue, né? É isso aí. Simples a resposta, muito simples e muito lógica, né? Muito lógica, porque nós estamos aqui com um manto nos impedindo de ver além do que nós precisamos ver aqui encarnados. Bom, pessoal, um ótimo sábado para todos nós, um ótimo final de semana, né? Com bastante descanso, equilíbrio, paz, né? Muita saúde para todos nós, e vamos lá nos preparar para a semana que vem, né? Semana que vem já está aí, depois de amanhã, e que a gente tenha força, equilíbrio e muita sabedoria. Fiquem com Deus, aproveitem bastante o tempo para descansar, para relaxar, curtir suas famílias, suas casas, e vamos lá, até segunda, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.